Brasil, olha quantas orquídeas a gente conseguiu. A gente vai mostrar para você agora para onde que a gente foi para conseguir tanta orquídea bonita e com preço, ó, fininho para vocês. Vamos lá então? Vamos fazer bagunça? Why even try to justify leaving? Why not just run away? Why even wait and hesitate breathing? Why would you wanna stay? A gente começou o nosso dia com esse nascer do sol lindíssimo. Quem levou a gente foram um casal de amigos nossos, o Júlio e a Flávia. A gente enfrentou algumas dificuldades no caminho, mas até que enfim a gente chegou em Campos de Olambra. Every collapse that came to pass faded out of your memory. All of the times he left you blind, jaded, down on your aching knees. Why won't you see the lies that he's telling? Why won't you give it up? Fala galera, a gente tá aqui na Estel Tempo e eu vou mostrar pra vocês a variedade de plantas que a gente encontra aqui. Shot down with no sound to the cold ground below. On the side of the street you're on your feet, so take a step and calmly walk away. Vocês viram quantas variedades de plantas a gente conseguiu encontrar lá em Campos de Olambra? Hoje vai ser um vídeo 3 em 1. Você já viu um pouquinho de Campos de Olambra da nossa viagem e agora a gente vai falar um pouco de substrato, onde você vai colocar suas orquídeas. E vamos também falar de iluminação. Será que as suas orquídeas podem ir para qualquer lugar? Não, elas não podem ir para qualquer lugar. Vamos lá então, eu vou mostrar para vocês onde que você vai colocar as suas orquídeas. Então você já sabe como regar a sua planta da maneira correta, você sabe as variações que tem. Você já ouviu aqui no nosso canal falar das plantas epífitas. As plantas epífitas são aquelas plantas que crescem em cima de outras plantas. No caso das orquídeas, elas vão crescer em cima de árvores. Não são plantas parasitas, pelo amor de Deus, você está entendendo? Uma planta parasita seria aquela planta que estaria lá sugando energia da árvore. Não é o caso das orquídeas. Elas só vão querer dar um abração ali no tronco para poder ter suporte base para subir nas árvores. Ah, mas eu não tenho árvore em casa, eu moro num apartamento. Será que eu posso ter uma orquídea em casa? Claro, você vai ter que fazer uma coisa. Você vai ter que enganar a sua orquídea. Você pode colocar ela num vaso, só que você vai ter que enganar ela, fazendo que ela pense que ela está em cima de uma árvore. Como que você faz isso? Usando o substrato adequado para isso. O substrato que é essas plantas, que você vai enganá-las para que elas pensem que estão em árvores, é muito comum ser chamado de substrato para orquídea. Esse substrato, por exemplo, de orquídea, ele é diferente daquele substrato que você coloca em mudas, por exemplo, a terra vegetal, humus de minhoca e tudo mais. Você percebe aqui, ó, que ele tem bastante casca de pinos, ele tem carvão, ele tem pedra, ele é cascalhudo. Ele tem muitas cascalhos, ou seja, a sua planta ela vai pensar que ela está em cima de uma árvore e vai fazer o crescimento normal dela. Orquídea gosta muito de xaxim, mas o xaxim está proibido de ser comercializado. As pessoas gostaram tanto do xaxim, o ser humano gostou tanto, nós gostamos tanto, que a gente tirou tanto xaxim da mata que ele quase entrou em extinção. Então hoje o xaxim ele está proibido por lei. Ah, significa que você nunca vai encontrar um xaxim na casa de alguém? Claro que você vai. Às vezes é muito antigo aquele xaxim lá, então se você tiver na sua casa, você tem uma relíquia. Ele não pode mais ser comercializado. O que as pessoas costumaram fazer agora é usar a fibra de coco. Então eles tentam imitar o máximo possível aquele vaso de xaxim usando a fibra de coco. Qual é o problema de você usar a fibra de coco? A fibra de coco ela possui tanino. Tanino é uma substância que não vai ajudar tanto assim a sua orquídea a enraizar. Então se você coloca aquilo na fibra de coco sem o processo correto, você vai perceber que a sua orquídea não enraiza. Por que isso acontece? Por causa do tanino. Então, não pode usar fibra de coco? Pode. Os produtores, por exemplo, eles usam fibra de coco. Mas o que eles fazem? Eles lavam, eles colocam em água quente a fibra de coco.
É claro que você fazendo isso, você vai diminuir muito a vida útil da fibra de coco. Talvez aí vai passar uma coisa que durasse 5 anos, vai durar 2. Mas é o jeito que você pode usar a fibra de coco como se fosse o xaxim. Meu Deus, eu tenho fibra de coco em casa, eu tenho que jogar fora? Não, você não tem que jogar fora. Principalmente se estiver lá fora da sua casa, tomando chuva, tomando sol, pode ter certeza que o tanino já vai estar indo embora. Vamos voltar para cá. Então, por exemplo, eu quero colocar a minha orquídea, essa orquídea aqui, que veio do Velling de Olambra, eu quero colocar ela no meu vaso. Hoje eu vou ensinar vocês a colocar no vaso? Não vou ensinar vocês a colocar no vaso. Por quê? Porque a minha planta, ela tá com flor. E a planta com flor é como se ela estivesse grávida. Ela tá muito, mas muito dodói. Esse é o termo que eu posso usar? Ela tá muito sensível. Então, se eu mexer aqui, pode acontecer o quê? Ela vai sofrer um estresse e ela vai abortar as flores. Por isso que a gente fala que ela tá grávida. Então, se eu mexer muito nela aqui, eu não sou nenhum orquidófilo, eu não sou nenhuma Carol Costa para mexer do jeito que eles conseguem mexer. Eu tô no início desse mundo das orquídeas, então se eu mexer nessa orquídea agora, pode ser que, se eu não for muito rápido para fazer isso, eu tenho certeza que eu não vou ser, ele vai abortar, essa planta vai abortar as flores, e eu não quero que isso aconteça. Então, aguarda aí um momento, mais pra frente eu vou mostrar como que você pode passar isso aqui para um vaso. A gente vai mostrar, na verdade, até como você pode fazer um arranjo de orquídea, tudo bem? Então você percebe que a minha plantinha, quando vem lá do Velling de Olambra, ela já vem com esse tipo de material aqui, não é? Ele já está com a casca de pinos, ele já está com um material poroso. Orquídea gosta de água? Sim, ela é do país tropical, ela gosta. O que ela não gosta é de ter água acumulada na raiz dela. E isso realmente ela não gosta. É por isso também que tem a dica aqui, né? Do produtor de Olambra, ele traz aqui pra gente já transparente para eu saber se tem água acumulada ou não. E você vai perceber também que no fundo do seu vaso, meu Deus, no fundo do seu vaso, você vai ter muito mais furos do que um vaso comum. Então esse daqui realmente é um vaso para orquídea. Então, substrato para orquídea. Significa que toda orquídea vai ser assim, com esse tipo de substrato poroso, cheio de fibras e tudo mais? Não. Você tem orquídeas, por exemplo, que são orquídeas de terra. Sim, você tem orquídeas de terra. Você tem orquídeas, por exemplo, que você pode plantar no canteiro da sua casa. Quando você for colocar ela num vaso, você vai colocar substrato para muda nela. Quem são essas orquídeas? São as orquídeas, por exemplo, a baunilha também é uma orquídea, sapatinho e a famosa orquídea bambu. Os paisagistas usam muito a orquídea bambu. Às vezes a gente vê aquela folhagem bonita, exuberante dela, a gente esquece que ela também é uma orquídea. Então essas orquídeas, você pode perceber que os paisagistas colocam ela no canteiro. Quando você for colocar, vai ter que ser desse jeito? Nunca. Você vai ter que colocar um substrato para muda. Uma coisa que é muito famoso no mundo das orquídeas também é o musgo esfagno. Quando a gente for fazer o transplante para um vaso e fazer o arranjo, a gente vai usar bastante o musgo esfagno. Na verdade, o esfagno ele é tão usado nas orquídeas que ele é chamado de musgo das orquídeas. Agora, a dica geral para você saber se precisa ou não trocar a sua orquídea, principalmente se você tem bastante tempo aquela orquídea no vaso. Cheira a sua orquídea. Se ela tiver esse cheiro de terra, um cheiro gostoso de terra, deixa ela onde ela está. Agora, se ela tiver com cheiro de azedo, e você vai perceber o que é esse azedo, vai ser um cheiro de feijão azedo mesmo. Já aí você está na hora de trocar o esfagno dela, trocar ela de vaso, você vai ter que fazer uma reestruturação toda e colocar ela num vaso, tudo novinho. Mereço seu joinha, não mereço? Pela explicação, taca seu joinha, compartilha esse vídeo com mais pessoas para que conheçam o canal e que ajude a monetizar, porque a gente precisa de dinheiro. E compre plantas com a gente. Planta é o melhor presente que você pode dar para alguém, certo? Pelo amor de Deus, compartilhe e curte esse vídeo, ok? Tem aqui que você pode clicar para ver mais vídeos do nosso canal.